E aí, pessoal, tudo bem? Mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive. E hoje a gente vai mergulhar num tema que, para muitos pode parecer meio árido, mas eu garanto que é muito mais interessante do que parece. É verdade. A gente vai se aventurar pelo mundo da sociologia da administração judiciária aqui no Brasil. A gente vai destrinchar um artigo acadêmico que se chama Introdução à Sociologia da Administração Judiciária. Ah, E olha, prometo que vocês vão se surpreender com o que a gente vai descobrir por aqui. com certeza. É um tema super relevante para a gente que entender como o direito funciona na prática, no dia a dia das pessoas. Vai muito além da teoria, sabe? Ah, tal. Aham. E o artigo começa explicando como essa área surgiu, né? A sociologia do direito, como o campo de estudo independente, ela despontou logo depois da Segunda Guerra Mundial. É, e buscava se diferenciar daquela sociologia mais tradicional, sabe? Uhum. Que às vezes fica só na teoria. E qual que é a grande questão que move essa área? A grande questão é entender como o direito funciona de verdade, na vida real das pessoas, e não só nos livros de direito. É, porque a gente sabe que a lei, na prática, pode ser bem diferente da lei na teoria, né? É Totalmente. como se a gente tirasse aquelas lentes da teoria e começasse a observar o direito em ação, nas ruas, nos tribunais. Uhum. E aí, a partir dessa observação, o artigo apresenta duas visões principais sobre o papel do direito na sociedade. Isso. Uma visão enxerga o direito como uma ferramenta de poder, sabe? Usada para manter a ordem, manter as coisas como estão, o status quo. E aí, quem se beneficia? Geralmente, quem já está em posição de privilégio. Seria meio que usar a lei para manter as coisas como estão e que quem está no topo continua no topo, é aí. Exatamente. É uma visão que questiona, né, se o direito realmente serve à justiça ou se ele acaba perpetuando as desigualdades. Entendi. Mas tem outra visão que vê o direito como um motor de mudança social, uma força capaz de impactar, de transformar a sociedade, sabe? Impactando a economia, a política, as relações entre as pessoas, abrindo caminho para mais justiça, para mais igualdade. Interessante. Duas perspectivas bem diferentes. E no Brasil de hoje, qual você acha que tem mais força? Olha, essa é uma pergunta complexa. É. É difícil dizer qual visão é dominante, porque as duas, elas meio que coexistem e se manifestam de jeitos diferentes no nosso contexto. Mas o que a gente pode observar é que, a partir dos anos 60 e 70, teve uma mudança importante na pesquisa sociológica, com um foco maior em problemas mais concretos, como o acesso à justiça. E por que será que essa mudança aconteceu justamente nesse período? Teve alguma coisa especial rolando no mundo? Sim. Essa mudança coincidiu com grandes transformações sociais e políticas no mundo todo. Uhum. A gente teve a Guerra Fria, os movimentos pelos direitos civis, Certo. a crescente consciência sobre as desigualdades. Uhum. Tudo isso acabou impulsionando um olhar mais crítico sobre o sistema de justiça. Faz sentido. As pessoas começaram a questionar mais, a querer entender qual o impacto real do direito na vida delas. E a sociologia do direito acompanhou essa onda. Legal. E aí, a partir daí, a questão do acesso à justiça começou a ganhar mais destaque, certo? Exatamente. E quando a gente fala de acesso à justiça, a gente não está falando só da existência de tribunais, né? Não, não. Ter acesso à justiça vai muito além de simplesmente ter tribunais disponíveis. Uhum. É sobre as pessoas realmente poderem usar o sistema legal de forma efetiva para resolver os seus problemas, para garantir seus direitos. É sobre entender seus direitos, buscar seus direitos e conseguir, de fato, resultados justos. É isso. E o que que as pesquisas, o que que elas revelaram sobre essa questão? O que que elas dizem sobre como esse acesso à justiça funciona na prática, para a pessoa comum? As pesquisas mostraram um abismo enorme entre a lei na teoria e como ela funciona para a maioria das pessoas. Custos, burocracia, falta de informação e até discriminação criam barreiras para o acesso à justiça. É verdade, quanto imagina fora com as suas práticas não são tão simples quanto parecem, né? Pois E o artigo, ele dá algum exemplo concreto de como esses custos impactam o acesso à justiça. dá sim. Ele menciona, por exemplo, que os custos de um processo judicial, mesmo em países com assistência judiciária gratuita, eles afetam muito mais, desproporcionalmente, indivíduos de baixa renda. É. Imagina, por exemplo, alguém que precisa faltar ao trabalho para ir a uma audiência. Essa pessoa perde um dia de trabalho, perde parte da sua renda. Para quem já vive em situação vulnerável, esses custos podem ser impossíveis de arcar. Realmente, uma barreira enorme. E essa dificuldade de acesso à justiça, em parte, tem a ver com o que o artigo chama de explosão de litígios, né? Que rolou principalmente em países ocidentais. E Como a gente explica esse fenômeno? Por que será que as pessoas estão recorrendo mais à justiça?
A exclusão de litígios, ela se refere a esse aumento absurdo, massivo, no número de processos judiciais. E tem vários fatores que contribuíram para isso. Quais? Primeiro, a gente tem a crescente conscientização sobre direitos, né? Impulsionada pelos movimentos sociais, pela mídia, pelo acesso à informação. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e mais propensas a lutar por eles nos tribunais. Conhecimento é poder, como se diz. Exato. Além disso, a vida moderna, com toda a sua complexidade, acaba gerando mais conflitos e disputas, né? Sejam elas relacionadas a contratos, consumo, família, trabalho. As relações sociais ficaram mais complexas e isso se reflete no sistema judicial. A vida moderna não dá moleza. E o que mais contribuiu para essa explosão de processos? Outro fator importante é o declínio dos métodos tradicionais de resolução de conflitos. Antigamente, questões familiares, de vizinhança, questões comunitárias eram frequentemente resolvidas pelo diálogo, pela mediação de líderes comunitários ou figuras de autoridade. Com o tempo, esses métodos perderam espaço e a justiça formal se tornou o principal caminho para resolver as disputas. Parece que a gente está cada vez mais dependente dos tribunais para resolver problemas que antes a gente resolvia de forma mais informal, né? Sim, isso acaba sobrecarregando o sistema judicial, contribuindo para a burocratização da justiça. Falando em burocracia, como ela impacta o acesso à justiça? A gente costuma pensar na burocracia como algo que organiza as coisas, mas pelo jeito nem sempre é assim. Pois é, a burocracia, em tese, busca organizar, tornar o sistema judicial mais eficiente. Mas, na prática, muitas vezes ela acaba criando processos lentos, impessoais, complexos e inacessíveis. As pessoas se sentem perdidas em meio papelada, aos prazos, às formalidades, e isso gera frustração, gera a sensação de que o sistema é injusto, desfavorável ao cidadão comum. É como se a burocracia, que deveria facilitar o acesso à justiça, acabe se tornando uma barreira, né? E o artigo menciona algo sobre sistemas informais de justiça, que funcionam em paralelo aos tribunais. Sim. O artigo destaca que, paralelamente ao sistema formal, existem sistemas informais de justiça, principalmente em comunidades mais marginalizadas, que buscam resolver os conflitos de uma forma mais próxima à sua realidade. Interessante. Como que eles funcionam? Quem que decide as coisas nesses casos? Esses sistemas se baseiam em normas, em práticas próprias da comunidade. E as disputas, elas são resolvidas por líderes religiosos, por anciãos, associações de moradores, por exemplo. Eles usam a sabedoria, os costumes, os valores da comunidade para encontrar soluções. E quais são as vantagens e desvantagens desses sistemas? A grande vantagem é que eles são mais rápidos, mais baratos, mais acessíveis à população. E eles levam em conta os costumes, os valores da comunidade. Mas a desvantagem é que, muitas vezes, falta uma estrutura formal que garanta a imparcialidade, o devido processo legal. Entendi. E isso pode abrir espaço para abusos, para injustiças. Então esses sistemas informais podem ser uma alternativa importante em alguns casos, mas é preciso ter cuidado com a falta de garantias e procedimentos formais, né? Com certeza. E essa discussão nos leva à questão de como promover uma administração de justiça mais democrática, mais acessível a todos, combinando a eficiência da justiça formal com a sensibilidade da justiça informal. É um desafio e tanto. E pelo que eu entendi do artigo, tem um movimento que busca justamente essa administração da justiça mais democrática, né? Com foco na participação das pessoas no empoderamento dos cidadãos. Isso. E esse movimento propõe medidas bem interessantes para a gente chegar nesse objetivo. Uma delas é a expansão dos programas de assistência judiciária gratuita, garantindo que pessoas de baixa renda tenham acesso a advogados, a defensores públicos. Acho que essa é uma medida essencial, né? Para garantir a igualdade de acesso à justiça. Afinal, todo mundo merece ter seus direitos defendidos, independente da sua condição financeira. Com certeza. E outra medida fundamental é a educação jurídica, informando a população sobre seus direitos, seus deveres e como o sistema judicial funciona. Conhecimento é a chave para o empoderamento, né? Se a gente conhece nossos direitos, a gente pode lutar por eles com mais força. Sem dúvida. E, por fim, o artigo destaca a importância dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação. Esses mecanismos são interessantes porque eles buscam uma solução mais rápida, menos traumática para as partes envolvidas, né? Em vez de ter que entrar num processo judicial, que pode levar anos, as pessoas podem tentar resolver seus conflitos de forma mais direta, com a ajuda de um mediador. Exatamente. Eles tiram a disputa do âmbito judicial, buscam uma solução mais consensual, mais pacífica, com a ajuda de um mediador ou conciliador. E o que o artigo diz sobre o potencial desses mecanismos? Eles realmente funcionam? O artigo ele vê com otimismo o potencial desses mecanismos, mas alerta para a necessidade de garantir a qualidade, a imparcialidade dos mediadores e conciliadores. É preciso garantir que as partes estejam realmente dispostas a chegar a um acordo.
A mediação e a conciliação não podem ser só uma forma de empurrar os problemas com a barriga, sem resolver de fato as questões de fundo. Faz sentido. A gente precisa ter certeza de que a mediação e a conciliação estão sendo usadas de forma justa e efetiva, para que os conflitos sejam realmente resolvidos e os direitos de todos sejam respeitados. Com certeza. E esses pontos que a gente abordou até agora, eles nos dão uma visão geral, né, do contexto da sociologia da administração judiciária. Mas o artigo, ele se aprofunda em questões mais específicas, como, por exemplo, a questão do acesso à justiça e as pesquisas que revelaram dificuldades que as pessoas enfrentam na hora de buscar seus direitos. Isso. Um dos aspectos mais importantes que ele explora é a questão dos custos dos processos judiciais. Ele destaca que, mesmo em países com assistência judiciária gratuita, os custos de um processo podem ser proibitivos para pessoas de baixa renda. E isso acaba criando uma desigualdade de acesso à justiça, tá? Sem dúvida. Quem tem mais dinheiro consegue arcar com os custos, lutar pelos seus direitos, enquanto quem não tem fica de mãos atadas. Exato. Imagine os custos com advogados, custas processuais, deslocamentos, perda de dias de trabalho, tudo isso se soma e cria uma barreira intransponível para muita gente. E o artigo cita exemplos concretos dessa questão dos custos. Cita assim. Ele menciona, por exemplo, que na Alemanha, cerca de metade do valor de uma causa é consumido pelos custos do processo. Nossa, E na Itália, os custos podem chegar a 170% do valor da causa. é muito dinheiro. Esses custos, eles acentuam a desigualdade e impedem que pessoas de baixa renda busquem seus direitos. E a gente imagina que a situação é ainda mais grave quando a gente considera a demora na justiça, né? Exato. O artigo aponta que a situação é ainda mais grave para as classes mais pobres, que enfrentam uma dupla dificuldade. Além dos custos do processo, há a demora na justiça. Processos que se arrastam por anos a fio desestimulam as pessoas a buscar seus direitos. Ou seja, além dos custos financeiros, há o custo do tempo, que para muitas pessoas é tão mais valioso que dinheiro. Com certeza. Estudos na Itália, por exemplo, mostraram que na década de 70, a duração média de um processo civil era de 5 a 6 anos. Nossa Senhora! Na França, de 3 anos. Na Espanha, de 2 a 3 anos. Esses prazos longos fazem com que muitos desistam de buscar seus direitos, ou aceitem acordos desfavoráveis só para encerrar o processo logo. É de tirar o ânimo de qualquer um. E essa demora toda acaba minando a confiança das pessoas no sistema judicial. E o que o artigo sugere para resolver esse problema da demora? Tem alguma luz no fim do túnel? O artigo sugere a implementação de medidas para agilizar os processos, como a informatização, a simplificação de procedimentos, a criação de varas especializadas. Mas ele destaca que essas medidas precisam ser acompanhadas de investimentos na estrutura do judiciário e na capacitação dos profissionais. Não basta só informatizar, é preciso investir em pessoas, em infraestrutura, em tecnologia, para que a justiça possa funcionar de forma mais rápida e eficiente. Investir na justiça é essencial para garantir o acesso à justiça e a efetividade dos direitos. Mas, além da questão financeira e da demora, o artigo também menciona a questão cultural. Não é? Sim. Ele destaca que, em muitos casos, as pessoas simplesmente desconhecem seus direitos ou têm medo de recorrer à justiça. Medo? De quê? Medo de represálias, medo de não serem ouvidas, medo de se sentirem humilhadas, de enfrentarem um sistema que parece distante, incompreensível. O medo pode ser um fator paralisante. É verdade. De onde será que vem esse medo todo? O que faz as pessoas terem tanto receio da justiça? As raízes desse medo podem estar em experiências negativas com o sistema judicial, na falta de confiança nas instituições ou até na cultura de submissão de aceitação da injustiça. Muita gente acredita que a justiça é para os ricos ou que não adianta buscar seus direitos porque nada vai mudar. Exato. E essas crenças precisam ser desconstruídas. A educação jurídica tem um papel fundamental nesse sentido, né? Mostrar para as pessoas que a justiça pode ser um instrumento de mudança, de garantia de direitos, de construção de uma sociedade mais justa. É informar as pessoas sobre seus direitos, sobre como o sistema judicial funciona, sobre os mecanismos de acesso à justiça. Tudo isso é essencial para combater o medo, para empoderar os cidadãos. Com certeza. Quando as pessoas conhecem seus direitos, elas se sentem mais fortes, mais confiantes para lutar por eles. É verdade. E além dessa questão cultural, o artigo também aborda a influência das desigualdades sociais no acesso à justiça, né? A gente já falou sobre a questão financeira, mas que imagino que as desigualdades impactem o acesso à justiça de outras formas também, não é? Sim, com certeza. O artigo destaca que as desigualdades socioeconômicas, elas se refletem no acesso à justiça.
Pessoas com maior renda, com maior escolaridade, têm mais condições de contratar bons advogados, de arcar com os custos dos processos, de compreender as complexidades do sistema judicial. Enquanto isso, as pessoas mais pobres, com menos acesso à educação, enfrentam uma série de barreiras que limitam seu acesso à justiça. Ou seja, as desigualdades sociais se traduzem em desigualdade de acesso à justiça. É como se a gente tivesse um sistema de duas velocidades. Um para quem tem privilégios e outro para quem não tem. Exatamente. E o artigo aponta para a necessidade de políticas públicas que busquem minimizar essas desigualdades e garantir o acesso à justiça para todos. Políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, a justiça social, que garantam que todos, independentemente da sua origem, tenham acesso a uma justiça justa e imparcial. Exato. O artigo ele se baseia em diversas pesquisas sociológicas que investigaram o comportamento das pessoas diante do sistema judicial. Essas pesquisas nos ajudam a entender como as desigualdades se manifestam na prática, na vida real das pessoas. E o que essas pesquisas revelaram? O que elas nos dizem sobre a experiência das pessoas com o sistema de justiça? Elas revelaram que o acesso à justiça não é só uma questão de recursos financeiros, mas também de fatores culturais, de fatores sociais. A gente precisa entender como a cultura, os costumes, as crenças, os valores das pessoas influenciam a forma como elas se relacionam com o sistema de justiça. Interessante, você poderia dar alguns exemplos de como esses fatores culturais e sociais impactam o acesso à justiça? Claro. Por exemplo, algumas pesquisas mostraram que pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade, tendem a ser mais desconfiadas do sistema judicial, a ter mais medo de represálias, a desistir mais facilmente dos seus direitos. Elas se sentem intimidadas pelo ambiente formal dos tribunais, não compreendem a linguagem jurídica, se sentem desamparadas diante de um sistema que parece complexo e hostil. É como se o próprio sistema judicial, com sua linguagem técnica, com seus ritos formais, reforçasse as desigualdades sociais, né? Exatamente. E o artigo destaca que é preciso romper com esse ciclo vicioso, criar um sistema judicial mais acessível, mais compreensível, mais justo para todos. É um sistema que fale a língua do povo, que seja acolhedor, que inspira confiança e que esteja a serviço da justiça social. Isso. Um sistema judicial que garanta a igualdade de acesso à justiça e a efetivação dos direitos para todos. Um sistema que seja realmente democrático e que esteja a serviço da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Com certeza. E para a gente avançar nessa direção, o artigo se aprofunda na análise de como a burocratização do sistema judicial impacta o acesso à justiça. A burocracia é um tema que a gente já abordou antes, mas é importante a gente entender como ela afeta especificamente o acesso à justiça. O que o artigo diz sobre isso? Ele destaca que a burocratização, em tese, visa organizar, tornar o sistema mais eficiente. Mas, na prática, muitas vezes ela acaba gerando processos lentos, impessoais, complexos, que dificultam o acesso à justiça, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. É a famosa papelada, né? Que intimida e afasta as pessoas da justiça. Exato. É como se o excesso de burocracia criasse uma barreira entre as pessoas e a justiça, tornando o sistema inacessível para quem mais precisa dele. E o artigo sugere alguma solução para esse problema da burocracia. Como que a gente pode simplificar o sistema e torná-lo mais acessível? Ele aponta para a necessidade de simplificar os procedimentos, de tornar a linguagem jurídica mais acessível e de humanizar o atendimento nos tribunais. A ideia é que as pessoas se sintam acolhidas, compreendidas, respeitadas ao buscarem a justiça. E não intimidadas ou inferiorizadas. Humanizar a justiça é fundamental, né? As pessoas precisam se sentir acolhidas, compreendidas pelo sistema. Elas precisam sentir que a justiça está ali para protegê-las e não para julgá-las ou puni-las. Com certeza. E o artigo também aborda a questão dos sistemas informais de justiça, que a gente já comentou antes. Ele destaca a importância da gente estudar, compreender esses sistemas para que a gente possa buscar formas de integrá-los ao sistema formal de justiça, garantindo que eles funcionem de forma justa, complementar. Ou seja, aproveitar a sabedoria, a experiência dos sistemas informais, mas garantir que eles atuem em harmonia com os princípios da justiça formal, como a imparcialidade, o devido processo legal, a igualdade de acesso à justiça. Exatamente, é um desafio e tanto. Mas o artigo nos convida a pensar em soluções criativas, inovadoras, que combinem a força da tradição com a necessidade de um sistema de justiça moderno, eficiente e justo para todos. A gente volta agora para o nosso mergulho, né, no universo da sociologia da administração judiciária no Brasil. Eu estava falando, se lembra, daquela questão da burocracia na justiça, né? Sim, a gente estava falando da burocracia como ela, que em tese deveria organizar, facilitar o acesso à justiça, às vezes acaba sendo
um obstáculo para quem busca seus direitos. É, exatamente. E o artigo ele até usa o termo paradoxo da burocracia, sabe? Porque enquanto ela busca tornar o sistema mais justo, imparcial, com regras claras, tudo pré-definido, ela acaba criando dificuldades para o cidadão comum. A pessoa fica frustrada com a lentidão, com o excesso de papelada, com aquela linguagem que ela não entende. E essa frustração ela vai gerando aquela sensação de que o sistema é frio, impessoal, distante da realidade da maioria da população. E essa burocracia toda não surgiu do nada, né? Ela tem raízes históricas, certo? Com certeza. A burocracia ela é resultado de um processo histórico que começa lá no século XIX, com a ascensão do Estado moderno, com a necessidade de organizar as instituições, os serviços públicos. O direito foi se tornando mais codificado, mais formalizado, e a administração da justiça passou a seguir normas e procedimentos mais rígidos. A intenção era criar um sistema mais justo, mais organizado, eficiente, mas com o tempo a gente foi percebendo que essa burocracia também trouxe seus problemas. É como se a busca por um sistema mais justo através da burocracia acabasse afastando as pessoas da justiça, né? Criando um abismo entre a lei e o cidadão. Exato. E o artigo explora essa questão, mostrando como a burocracia impacta a vida das pessoas, a relação entre o cidadão e o sistema judicial. Um dos pontos que ele aborda é a crescente especialização do direito. Especialização do direito. Como assim? Você pode explicar melhor? Claro, com o tempo o direito foi se dividindo em áreas cada vez mais específicas, né? Direito civil, penal, trabalhista, administrativo, por aí vai. E essa especialização, embora seja necessária para aprofundar o conhecimento jurídico, ela acaba criando mais complexidade para o cidadão comum. Imagina só, você tem um problema e precisa saber qual o tipo de direito que se aplica ao seu caso, qual o especialista que você precisa procurar, qual o procedimento que você precisa seguir. É de enlouquecer. Pois é. E o artigo ele também destaca como essa especialização impacta a atuação dos próprios profissionais do direito. Advogados, juízes, promotores, defensores públicos, todos eles precisam se especializar cada vez mais para acompanhar as mudanças, as complexidades do sistema. Mas será que essa especialização toda não acaba afastando ainda mais o direito da realidade da maioria da população, tornando a justiça algo ainda mais distante, inacessível? Sem dúvida. O direito acaba se tornando uma linguagem cifrada, inacessível para quem não é especialista. E isso contribui para aquela sensação de que o sistema judicial é um mundo à parte, distante da vida cotidiana das pessoas. É como se a justiça falasse uma língua que a maioria das pessoas não entende. Mas o artigo não fica só nas críticas, né? Ele também propõe soluções, caminhos para uma administração da justiça mais democrática e acessível, certo? Exatamente. Ele defende uma série de medidas para democratizar o acesso à justiça, como a simplificação dos procedimentos, o uso de uma linguagem mais clara, mais acessível, a criação de mecanismos de orientação e apoio ao cidadão, a valorização daqueles métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, e a promoção da educação jurídica para a população. Seria como traduzir o juridiquês para o português, né? A tornar o sistema mais transparente, mais fácil de entender, de usar. Exatamente. É como se a gente tivesse que construir pontes entre a justiça e o cidadão para que as pessoas se sintam mais confiantes, mais seguras ao buscar seus direitos. E o artigo se aprofunda na análise de um tema específico, que é a explosão de litígios, né? A gente já comentou sobre isso na primeira parte, mas acho que vale a pena a gente voltar nesse ponto. Com certeza. O artigo ele usa o termo explosão de litígios para descrever o aumento significativo do número de processos judiciais, especialmente nas últimas décadas. E esse fenômeno ele tem relação direta com a burocratização da justiça, com as dificuldades de acesso que a gente já discutiu. Então quer dizer que quanto mais burocrático e inacessível o sistema, maior a chance das pessoas recorrerem à justiça, sobrecarregando ainda mais o sistema. É tipo um ciclo vicioso, né? Exato. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, mas, ao mesmo tempo, elas se deparam com um sistema judicial burocratizado, inacessível. E essa combinação de fatores leva a um aumento da demanda por justiça, que se traduz na explosão de litígios. É como se a gente tivesse um sistema que incentiva as pessoas a buscarem a justiça, mas ao mesmo tempo coloca barreiras no caminho delas. E essa explosão de litígios acaba sobrecarregando ainda mais o sistema, agravando a burocratização, a lentidão dos processos. Exatamente. E aí o artigo sugere algumas medidas para tentar romper esse ciclo vicioso, como a simplificação dos procedimentos, a informatização do judiciário, a criação de varas especializadas, a valorização da mediação e conciliação e a promoção da educação jurídica para a população. Ou seja, medidas que buscam tornar a justiça mais célere, mais eficiente e mais acessível a todos, né? Um sistema mais ágil, que consiga dar conta dessa demanda crescente por justiça sem abrir mão da qualidade da justiça das decisões. Exatamente. E o artigo também destaca a importância da gente repensar o papel do direito na sociedade. Repensar o papel do direito. Como assim? É que
Tradicionalmente, o direito ele tem sido visto como um instrumento de controle social, de aplicação da lei e de punição. Mas o artigo, ele propõe uma visão mais ampla, que veja o direito como um instrumento de promoção da justiça social, de garantia de direitos, de resolução pacífica de conflitos. Em vez de ser visto como uma ferramenta de repressão, o direito deveria ser visto como uma ferramenta de transformação social, a serviço da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. É uma mudança de perspectiva e tanto, né? E que implica repensar a formação dos profissionais de direito, a estrutura do sistema judicial, a linguagem jurídica, a própria relação entre o direito e a sociedade. Com certeza. E o artigo, ele explora a questão dos sistemas informais de justiça, que a gente já comentou antes, né? Ele destaca como esses sistemas, que funcionam em paralelo ao sistema formal, podem contribuir para a democratização do acesso à justiça. Esses sistemas informais, que se baseiam em normas e práticas próprias da comunidade, eles podem ser uma alternativa interessante para resolver conflitos de forma mais rápida, mais barata e mais próxima à realidade das pessoas. Não? Exatamente. Eles são uma forma tradicional de resolução de conflitos, que se mantém presente em diversas culturas, em diversas comunidades. E o artigo destaca a importância da gente estudar, compreender esses sistemas, para que a gente possa buscar a forma de integrá-los ao sistema formal de justiça, aproveitando os seus benefícios e garantindo que eles funcionem de forma justa, de forma complementar. Mas como conciliar esses sistemas informais, baseados em costumes, em tradições, com o sistema formal, baseado em leis, em procedimentos codificados? Como fazer essa ponte entre dois mundos tão diferentes? Essa é uma questão complexa que exige diálogo, criatividade e respeito às diferenças. O artigo ele não oferece uma resposta pronta, mas ele aponta para a necessidade de um diálogo entre esses dois sistemas, de uma busca por pontos de convergência que permitam a coexistência, a complementaridade entre eles. É como se a gente tivesse que construir um sistema híbrido, que combine a força da lei com a sabedoria da tradição, que seja ao mesmo tempo formal e informal, rígido e flexível, universal e contextualizado. Exato. É um desafio e tanto. Mas o artigo nos convida a pensar fora da caixa, a buscar soluções inovadoras que atendam às necessidades de uma sociedade cada vez mais complexa, mais diversa. E para encerrar essa segunda parte do nosso mergulho profundo na sociologia da administração judiciária, o que o artigo nos diz sobre o futuro da justiça? O que a gente pode esperar para os próximos anos? O artigo ele conclui com uma reflexão sobre o futuro da administração da justiça e aponta para a necessidade da gente construir um novo modelo mais democrático, mais acessível, mais eficiente e mais justo, que atenda às necessidades da sociedade contemporânea. Um modelo que supere a burocracia, a lentidão, a complexidade, a distância que hoje caracterizam o sistema judicial. É um desafio enorme, mas essencial para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Um sistema de justiça que seja realmente um instrumento de promoção da justiça social e não um obstáculo a ser superado. Exatamente. E o artigo ele nos convida a refletir sobre o papel do direito, da justiça e da nossa própria participação na construção de um futuro mais justo para todos. E com essa provocação, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho profundo na sociologia da administração judiciária. Na próxima parte, a gente vai explorar mais a fundo a questão da democratização da justiça e os desafios para a construção de um sistema mais justo, mais acessível a todos. Fiquem ligados. Chegamos então à parte final do nosso mergulho na sociologia da administração judiciária. A gente já explorou bastante coisa, né? Contexto histórico, burocracia, explosão de litígios, sistemas informais. Mas agora chegou a hora da gente falar de soluções. É isso aí. Como a gente pode caminhar para uma administração da justiça mais democrática, mais acessível para todo mundo? O que o artigo propõe para a gente transformar esse cenário? O artigo ele traz um panorama bem interessante de ideias e propostas para essa transformação. E um dos pontos centrais é a ideia de uma nova política judiciária. Uma nova política judiciária. Que mudança radical é essa? O que isso significa na prática? Uma nova política judiciária, ela parte do princípio de que a administração da justiça, ela tem que ir além daqueles aspectos técnicos, processuais, sabe? Ela precisa ser pensada de uma forma mais ampla, considerando as demandas, as necessidades da sociedade. É como se a gente saísse daquela torre de marfim do judiciário e fosse ouvir o que as pessoas nas ruas têm a dizer sobre a justiça que elas esperam. Seria como construir uma justiça mais humana, mais próxima das pessoas, que dialogue com a realidade social, certo? Uma justiça que entenda as dificuldades, as angústias, as expectativas, os sonhos de quem busca seus direitos. Exatamente. E para que isso aconteça, o artigo destaca a importância da participação popular na administração da justiça. Não dá para pensar numa justiça democrática sem a participação ativa da sociedade. Mas como que essa participação popular aconteceria na prática? Como que as pessoas comuns, poderiam influenciar o funcionamento da justiça?
Olha, de diversas formas. Por meio de conselhos comunitários de segurança, audiências públicas, mecanismos de consulta popular, ouvidorias, a ideia é que os cidadãos eles possam participar ativamente das discussões, das decisões que afetam o funcionamento da justiça. É como se a gente abrisse as portas dos tribunais e convidasse a comunidade para entrar, para dar sua opinião, para ajudar a construir um sistema mais justo, mais eficiente. Uma justiça mais transparente, aberta ao diálogo, ao controle social, onde as pessoas se sentem parte do processo e não apenas como objetos do sistema, né? É essa a ideia. Exatamente. É sobre empoderar o cidadão, dar a ele voz e vez na construção da justiça que ele deseja para si, para sua comunidade. E para que essa participação seja efetiva, o artigo também destaca a importância da educação jurídica para a população. Educação jurídica. Por que isso seria tão importante? A gente já tem que lidar com tanta informação no dia a dia. Será que é preciso mesmo adicionar mais essa? É fundamental. O desconhecimento dos direitos ele é uma das maiores barreiras para o acesso à justiça. Quando as pessoas conhecem seus direitos, entendem como o sistema funciona, elas se sentem mais seguras, mais confiantes para buscar seus direitos, para participar ativamente da construção de uma justiça mais justa. A educação jurídica ela é como uma luz que ilumina o caminho, mostrando para as pessoas que elas têm direitos e que elas podem lutar por eles. Então, a educação jurídica seria como uma ferramenta de empoderamento, né, que capacita as pessoas a compreenderem seus direitos e buscarem a justiça de forma mais consciente, mais eficaz. Exatamente. E além da participação popular e da educação jurídica, o artigo aponta outras medidas para a democratização da justiça, como a simplificação dos procedimentos, a desburocratização, a humanização do atendimento nos tribunais, a adoção de uma linguagem mais clara, mais acessível, a valorização da mediação e da conciliação. Ou seja, um conjunto de medidas que visam tornar o sistema judicial mais ágil, mais eficiente, mais compreensível, mais acessível a todos, né? Uma justiça que seja menos intimidadora, mais acolhedora e que esteja verdadeiramente ao lado do cidadão. Exatamente. O artigo ele conclui com uma mensagem de otimismo, apontando que, apesar de todos os desafios, a construção de uma justiça mais democrática, mais acessível, ela é possível, desde que haja vontade política e engajamento da sociedade nesse processo. A transformação da justiça depende de todos nós, da nossa capacidade de sonhar com um futuro melhor e de lutar por ele. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte, né? Cobrando os nossos representantes, participando dos espaços de debate, de controle social, buscando informação, divulgando conhecimento, conversando com os amigos, com a família, sobre a importância da justiça. Só assim a gente vai conseguir construir um sistema de justiça que seja, de fato, um instrumento de promoção da justiça social, da cidadania. Com certeza. E a gente agradece a você, ouvinte, por ter mergulhado com a gente nesse tema tão importante. Esperamos que esse episódio tenha despertado a sua curiosidade, o seu senso crítico, a sua vontade de transformar a justiça. Afinal, a justiça não é um privilégio, é um direito de todos. Até a próxima!